Prezados irmãos e irmãs, neste segundo domingo de junho, saudamos os irmãos na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desejamos que realmente esse momento de celebração, de culto, através do meio virtual, Deus esteja alcançando a todos, onde quer que estejam, com a sua presença, com o seu amor. Nesse tempo que nós estamos aqui em Gramado, nomeados, tempo onde o nosso pastor titular, pastor Arthur Fula, está em tratamento de saúde, queremos informar que o mês que vem, agora, mês de julho, o pastor estará de volta nas atividades. Nós estamos em oração por ele, para que esse tempo de recuperação, de cuidado médico, Deus esteja abençoando o pastor Arthur, juntamente com sua família. Nós estamos nomeados interinamente pelo nosso bispo e dedicamos esse tempo, já dispomos do nosso telefone, os contatos, os irmãos, as irmãs que desejarem contato com o pastor, pode nos ligar, nós estamos à sua disposição e desejamos em oração para que esse tempo de pandemia logo passe e nós estaremos congregando novamente no nosso templo, ali na Avenida Borges de Medeiros. Deus abençoe a Igreja Metodista Gramado, irmãos, irmãs, visitantes, simpatizantes, que a graça e a bondade de Deus, nosso Senhor, seja com todos. Nós vamos ter neste encontro, nessa celebração, a presença, a palavra pastoral do nosso querido pastor Antônio Augusto Souza, pastor da Igreja Metodista em Belo Horizonte, nosso companheiro nas pastorais universitárias, e ele nos traz uma mensagem nesta oportunidade. Nós queremos imensamente agradecer a mensagem pastoral que será então dita, transmitida através do pastor Antônio Augusto Souza, pastor da Igreja Metodista, lá em Belo Horizonte. Nós vamos ter, antes da palavra pastor, um hino que nós conhecemos também, que é o hino 180, Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção em tuas mãos, Senhor. É a nossa tentativa, o nosso objetivo de, neste encontro, de momento de adoração, de confissão, de louvor, momento de culto, que realmente tudo que aconteça seja de edificação à nossa vida espiritual. Nós louvamos a Deus, vamos ouvir o hino em atitude de oração e adoração e louvor, e logo vamos então acompanhar a mensagem pelo nosso colega pastor Antônio Augusto Souza. Vamos então participar e continuar nesse nosso culto desse domingo. Quero ser um vaso de bênção, sim, o vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu
bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, uma boa noite para todos vocês que nos escutam e nos veem nesta noite, no culto de ação de graças. Quero trazer uma reflexão, uma mensagem da palavra de Deus, e escolhi para esse momento o texto de Jeremias, o capítulo de número 18, os 6 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei fazer eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Repito, assim somos nós nas mãos do oleiro, como casa de Israel. Esse é um texto bem conhecido e certamente lido e estudado por todos nós. O que eu quero pensar com vocês é a importância e a relevância de cada um de nós para Deus, para si mesmo e talvez para outras pessoas. Se não para todas, mas para alguém certamente. Pense comigo. Jeremias é um dos textos mais sugestivos da Bíblia, principalmente este texto que nós acabamos de ler. O profeta é chamado não para pregar um sermão, mas para fazer o sermão. Ele desce à casa do oleiro e desce para ver como molda o barro informe. Ele desce à casa do oleiro para fazer e perceber que é possível ter um belo vaso, útil, precioso. Esse importante relato nos ensina grandiosas lições para a vida cristã, para a nossa vida espiritual. Vejamos algumas delas. Primeiro, o oleiro dá forma ao vaso. Se você perceber, o oleiro apanha o barro informe, amorfo, ou seja, sem forma, e dá a ele uma forma única e singular. Nós somos como o barro. Se abandonados à nossa própria sorte, nós somos como o barro sem vida e sem forma, sem perspectiva, sem beleza, sem formosura. Deus é o oleiro que toma esse barro, você e eu, trabalha nele e molda o seu querer, molda a sua vontade. Entende isso? O barro é totalmente passivo. Nas mãos do oleiro, ele não faz nada. O oleiro é que dá a forma que ele quer. O oleiro é o ativo. Ele trabalha na sua e na minha vida elementos como caráter, a emoção, o sentimento, a perda, o ganho, a tristeza, a angústia, a alegria. O oleiro é o soberano em fazer do barro o que lhe apraz. E certamente o melhor que ele pode fazer. Foi Deus quem nos criou e nos deu forma. Ele é quem nos molda segundo o seu querer
e para os propósitos soberanos da sua vontade. O barro não pode rebelar-se contra o oleiro, e nem pode fazer a sua própria vontade. E quando nós achamos que podemos fazer a nossa vontade, achando que ela é boa, perfeita e agradável, ausentes da presença de Deus, do Criador, do oleiro, certamente esse vaso não terá qualidade. Portanto, cabe a cada um de nós sujeitarmos ao oleiro para que a vontade, a beleza e o tratamento de suas mãos venham fazer o melhor de nós e trazer a maior consistência possível. Segundo, o oleiro dá beleza ao vaso. Ninguém quer um vaso quebrado em casa, ninguém quer um vaso feio. Nós procuramos vasos para enfeite, que dá beleza, que dá formosura. O oleiro não apenas dá forma ao vaso, mas busca esta beleza e a peça de barro passa a ser modelada, desenhada. Ela é pintada, trabalhada, levada ao forno, ela é vitrificada. É um dos itens mais funcionais que existem e também um dos mais belos, pode acreditar. Nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, somos feitura de Deus. Nós somos o seu poema mais belo. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos a sua herança, o seu prazer, a sua delícia. Deus não apenas nos criou, mas também está nos modelando, nos aperfeiçoando, nos transformando dia a dia a sua imagem, ou a imagem de Cristo, seu Filho, do Espírito Santo, ainda que com dores, mas Deus está trabalhando em nós. Deus está refinando a nossa vida, até que a beleza de Cristo tenha mais visibilidade e possa ser vista em nós de uma forma ou de outra. Nós somos o santuário da habitação de Deus. Portanto, precisa ser um santuário belo. A glória de Deus está neste santuário. Não se prenda ao templo enquanto paredes, enquanto bancos, enquanto altar, enquanto púlpito, mas tenha a sua vida presa ou cativa à glória, à graça, à misericórdia e à justiça do Deus eterno. Porque a glória do vaso, eu e você, não está em seu material. Nós somos de barro, mas o que está dentro de nós, o que está dentro deste vaso, é que dá beleza e valor. O apóstolo Paulo escreve muito sabiamente: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É quando ele escreve à igreja de Corinto, lá na segunda epístola, no capítulo 4, 7. Terceiro, o oleiro dá utilidade ao vaso. Você já se sentiu inútil? Eu já. Em algum momento na vida você já se sentiu assim, totalmente sem sentido? Como se ninguém precisasse de você, como se você não conseguisse fazer nada para ninguém, agradasse a ninguém? Eu já. Normalmente, fazemos distinção entre o que é útil e o que é belo, entre o necessário e o elegante. Um vaso é sempre útil. Ele é moldado para ser usado com um propósito. Nós fomos salvos para sermos vasos de honra, missionários, testemunhas aos olhos e aos ouvidos do poder e da salvação que está revelado em Cristo Jesus. Um vaso, para ser útil, precisa estar limpo, sem rachaduras. Um vaso é usado para ornamentar e certamente para transportar algum conteúdo. Como vasos de honra, eu e você, meu irmão e irmã, refletimos a glória do nosso Deus e transportamos um senso real da sua presença. Assim como cada vaso é uma obra de arte singular,
Preste atenção, individualmente, singularmente, nós somos estas obras-primas do Senhor Deus Criador. Não há ser humano que não seja útil, que não tenha o seu papel dentro do propósito divino. Não há ser humano que não seja único, dotado de linhas, cores, formas, contornos, totalmente distintas de qualquer outro. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, ninguém é igual a ninguém, nem filhos gêmeos. Deus não faz vasos em série. Cada vaso é singular. Cada um é importante. Valorize-se. Você é importante muito, mas muito mesmo para Deus. E finalmente, o oleiro faz de novo o vaso estragado. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. O oleiro não jogou fora o vaso que lhe estragou na mão. Talvez seja esta a sua situação neste momento, você se sentindo estragado, machucado, ferido. Ele fez dele um outro vaso, um vaso novo, conforme a sua vontade. Deus não descarta ninguém. Deus não tem lata de lixo para descartar ninguém como se fosse um copinho de água ou de café que você amassa e joga fora. Pelo contrário, Deus amassa, pressiona pacientemente, estica e comprime o barro para que o trabalho iniciado do oleiro, Deus que trabalha, possa ser pacientemente restaurado. Deus não joga fora a sua vida. Não poderei eu, Deus, fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? É a pergunta lá no versículo 6 do capítulo 18 de Jeremias. Deus não desiste de nós. Ele nos dá uma segunda chance e nos oferece a oportunidade de recomeçar uma nova caminhada. Concluo com uma frase dizendo o seguinte: esse processo não é indolor, não se iluda, mas seu resultado é glorioso e tremendo. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa, especialmente você como vaso cuidado, trabalhado, moldado nas mãos do Criador. Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, neste nosso culto ouvimos a mensagem do pastor Antônio Augusto. Esperamos que seja de edificação a sua vida. Gostaria de afirmar com todos os irmãos e as irmãs que a mensagem que o pastor Antônio Augusto acabou de nos trazer, como pastor aqui em Gramado, acolho essa mensagem de coração. Realmente tudo que foi exposto, a ideia, a mensagem, a palavra pastoral, acolho em nome de Jesus, confirmando as palavras do pastor, como se fosse também a nossa palavra para os irmãos, para as irmãs. Realmente, nesse tempo de pandemia, tempo de angústia, tempo difícil, queremos que Deus seja o oleiro e nós, barros em suas mãos, Ele nos faça, Ele realmente nos molde, Ele nos abençoe. Quero dizer tranquilamente, esta mensagem seria e é uma mensagem do meu coração também aos irmãos aqui de Gramado. Que bom que foi nas palavras do pastor Antônio Augusto e nós somos gratos. Para o encerramento do nosso culto, da nossa mensagem nesse domingo, nós vamos ouvir um breve cântico, um corinho cantado e até hoje cantado por nós na igreja. Que a beleza de Cristo
se veja em mim. Assim, desta maneira, queremos, ao longo desta semana vindoura, que realmente o Espírito Santo de Deus nos ajude nas dificuldades, nos desafios, nas decisões, em tudo aquilo que vamos ainda passar, que realmente Cristo se veja em mim, se veja em nós. Desta maneira, vamos encerrando o nosso culto e desejamos a doce e maravilhosa bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos e todas, hoje e sempre. Amém.